Jesus ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, amém? Nós chegamos na mensagem 3 dessa série do Alimento Diário. Palavra, Vida e Edificação. E o título principal desse versículo, desse estudiado, não desperdice o seu tempo. Quero assim pedir a todos vocês, ainda está muito barulho. Aleluia. Lembrar os irmãos que amanhã a reunião vai ser às 18h30, tá? Reunião amanhã às 18h30. Irmãos, antes de começar a palavra, eu quero despertar cada um que está aqui nessa noite e os que estão em casa nos ouvindo. Também dê o seu joinha aí, se inscreva no canal para que mais pessoas possam estar escutando a palavra. Quando você vai num restaurante e tem aquela quantidade de comida ali, e você vai colocando de tudo que tem ali, no final, quando você acaba não desfrutando devidamente de tudo ou de alguma coisa que está ali que você gosta. Porque você tem muita opção. Hoje a palavra profética, as palavras que nós estamos recebendo, ela tem sido dessa maneira. É muita riqueza, irmão, muita riqueza. Então nós precisamos aprender a focar naquilo que Deus está falando para você. Por exemplo, essa noite eu tenho o encargo de falar para vocês com respeito à eternidade e o tempo. O que Deus vai falar para você hoje? Você tem que estar com o coração aberto, com essa disposição física, mental, espiritual, para quê? Para a palavra, naquilo que o Senhor vai falar para você nessa noite. Deus fala para a igreja, mas também fala individualmente. Então, irmãos, guarde isso no seu coração para que Deus possa falar com você nessa noite. Efésios capítulo 5, versículo 16. Vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios 5, 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, um dos assuntos que eu vou abordar hoje é a questão do tempo. Nós precisamos ficar bem claros com respeito a essa questão do tempo. O quanto que o tempo é importante para nós, o quanto que o tempo nos atrapalha e quanto que o inimigo, ele rouba o nosso tempo. Então, já uma luz para nós, o que tem roubado o nosso tempo. Talvez a arma mais letal que o inimigo tem contra nós, irmãos, é o tempo. Roubar o nosso tempo. Então ele está falando aqui para remir o tempo. Nós vimos nas mensagens anteriores, vimos a importância da palavra, Cristo é a palavra, estava com Deus no princípio. A palavra faz a obra. A palavra faz a obra. Quem é que faz a obra? É Cristo. Cristo é a palavra. Então, quando nós tocamos nisso, nós entendemos de que não é por força, não é por poder, mas pelo Espírito, que é a palavra também. Louvado seja o Senhor. 1 João 5, 7. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 1 João, capítulo 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Então, se nós entendemos que Cristo é a palavra, esse versículo deixa bem claro,
Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então a Palavra é Cristo. Então, irmãos, quando nós tocamos na Palavra, nós tocamos em Cristo. Ó Senhor Jesus. E hoje nós também veremos com respeito à eternidade, a eternidade e o tempo. Falar da eternidade é difícil, porque eu ainda não subi lá para ver esse espaço, né, essa forma que é a eternidade. Nós só sabemos que Deus é eterno e sabemos que a eternidade não tem início e nem tem fim. É eterno, algo eterno. E que todos nós que já recebemos o Senhor Jesus, recebemos a vida eterna. Que um dia nós iremos estar eternamente com Deus. Isso é uma certeza absoluta para nós. Isso não vai mudar, irmãos. Agora, com respeito ao reino, aí eu não posso falar por ninguém, nem por mim mesmo. Então, o reino está dentro do tempo, nesse espaço de tempo. Mas vamos ler. Então, há dois textos na Bíblia que falam do princípio. O primeiro é João 1, vamos ler? João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse princípio é o quê? É esse princípio da eternidade, que não tem nem início e nem tem fim. É eterno. A eternidade, ela tem esse lado tanto para o passado como para o futuro. Então não tem início e nem fim na eternidade. É aonde Deus habita. Por isso que Deus, ele não muda. Ele não há variação. Deus é sempre novo, né? Louvado seja o Senhor. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Ainda estou falando sobre a eternidade. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso mostra que não há um princípio. Quando nós estivermos lendo aqui em Gênesis, aqui esse princípio de Gênesis é diferente desse princípio que está falando aqui em João. Então nós vamos ficar claro o que é eterno. Eterno é onde Deus habita, né? Vamos ler outro versículo para ficar mais claro. João 17, 5. João, capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Então, Jesus é a palavra, e ele estava com o Pai antes que houvesse o mundo, antes de toda a criação, a palavra já existia, que é o próprio Cristo. O Senhor, Deus também. Então, irmãos, essa eternidade é para onde Deus quer que nós vamos. É para onde Deus quer que você esteja andando aqui na terra com os olhos no céu. E como fazer isso, né? De forma, hoje, espero que o Senhor nos dê a graça da gente entender isso. Então, isso é eternidade. Uma coisa eu sei, irmãos, os Salmos falam assim, que Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu imaginava que contar os nossos dias foi do primeiro dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. E até hoje. Não é. São aqueles momentos que eu e você permanece no Espírito. Isso é contado. Isso é quando eu e você vamos até a eternidade onde Deus habita.
como nós vamos fazer isso, né? Espero que o Senhor nos dê a graça para a gente entendermos isso. Já no capítulo 1 de Gênesis, vamos ver? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aleluia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus, na sua imensa sabedoria, a sua grandeza, então Deus precisou criar o tempo. E aqui em Gênesis 1, esse princípio aqui é diferente do princípio que nós lemos em João. O princípio de João fala da eternidade. Esse aqui começa um tempo. Que tempo é esse? Para que a vontade de Deus prevaleça nessa terra. Certo? Então, qual que é a vontade de Deus? Então, o tempo foi criado para isso, irmão, para que todas as coisas se convergissem em Cristo. O irmão um dia estava falando uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, que quando Satanás ficou sabendo disso, que Deus ia ter o conector entre o homem e o Deus, ele achou que seria ele. Mas Deus já estava no coração de Deus que seria Cristo. Então, Satanás ficou furioso com essa situação. Ó Senhor Jesus. Então, tudo que Deus quer, irmãos, o que agrada a Deus é Cristo. Eu posso fazer o que eu quiser, irmãos, mas se não tiver Cristo, não agrada a Deus. Eu posso pregar o Evangelho em mim mesmo? Posso. É uma ordem de Deus? É. Mas se fizer em mim mesmo, para Deus não tem resultado, para Deus não tem valor, porque o que agrada a Deus é Cristo, ó Senhor Jesus. Então aqui, esse tempo teve início aqui, e esse tempo vai ter um fim. Se tem um início, ele vai ter um fim. Eu espero que eu consiga chegar até essa parte na mensagem. Efésios capítulo 1, versículo de 9 a 10. Efésios, capítulo 1, de 9 a 10. Ó Senhor Jesus, amém, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Então a vontade de Deus é que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Cristo é o beneplácito, Cristo é o bom prazer do Pai. Quando você está em Cristo, você se torna o bom prazer do Pai também. Fora de Cristo, não tem valor, irmãos. Nós temos que entender isso. Quando eu falo não tem valor, não é que você deixou de ser filho de Deus, que você não vive nesse mundo, mas nós precisamos entender que todas as vezes que eu uso o meu espírito, eu também me torno o bom prazer do Pai. Os irmãos conseguem entender isso? A importância de usarmos o nosso espírito? Então, Cristo é o bom prazer do Pai, né? De fazer convergir nele, quer dizer, tudo tem que ser em Cristo. Cristo é o centro da vontade de Deus. Todas as coisas, todo o princípio da criação, tudo, o universo todo foi criado por causa de Cristo, pela palavra. Então, irmãos, Deus tem esse desejo. Deus precisa cumprir isso em nós. Louvado seja o Senhor. Efésios 5. Agora talvez eu consiga entrar um pouco no aspecto prático, para que a gente possa entender como que nós podemos entrar nessa eternidade, como nós podemos fazer. Porque a nossa mente, ela não consegue entender a eternidade. Ainda somos limitados a isso. Mas nós podemos entender como fazer para ir até a eternidade. Por isso que o Evangelho de João nos fala que nós precisamos ser como uma águia. A águia, ela consegue ver as coisas lá de cima. E quando nós estamos vendo de cima, igual eu estou vendo aqui agora, eu consigo ver
quase o rosto de todo mundo. Você que está aí no meio não consegue ver os irmãos aqui, porque eu estou numa posição mais alta aqui no púlpito aqui. Quando o Evangelho de João fala sobre isso, que nós devemos subir para ver as coisas de Deus. Quando João estava preso, 20 anos preso, irmãos, fala assim, a segunda-feira da próxima semana fala, sobe. Como é que faz para subir, irmãos? Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 15. Como é que faço para subir? Ó Senhor Jesus. Fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Convergir todas as coisas para o encabeçamento de Cristo. Eu e você temos que fazer de nossa vida que Cristo encabeça a nossa vida. Certo? Aí fala assim, prudentemente. Eu queria ler para os irmãos, eu cacei no dicionário. A pessoa prudente é uma pessoa cautelosa. Ela é uma pessoa que tem meta, né? Ele tem um alvo. Qual que é o alvo nosso? Qual que é a nossa meta? O reino. O reino, irmãos. Então nós não vivemos a vida da igreja simplesmente para ter reuniões do final de semana, para fazer grito de guerra. Nosso alvo é o quê? O reino. Deus te chamou para o reino. Deus insiste em te fazer um vencedor. Então, ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 9, não vou ler lá não, irmão, fala assim, o atleta em tudo se domina. Um atleta em tudo se domina. O que ele faz, irmão? Ele não come qualquer coisa, ele dorme cedo, ele cuida do seu corpo, da sua saúde. Na hora que ele vai correr, ele não corre de qualquer jeito, ele põe uma roupa adequada. E tem, nesse mesmo versículo, fala de um boxeador. Boxeador é aquele que ele não dá um murro de qualquer jeito. Ele só dá murro certeiro. Irmãos, a vida da igreja, nós temos um alvo, nós temos uma meta. Você não pode ficar dando murro no ar, tentando acertar qualquer coisa. Nós temos que ser prudentes, né? Aí fala assim, nécios, aqui no versículo ainda fala, são nécios. A pessoa nécia, ela é inapta, sem conhecimento, vive de qualquer jeito, é nessa. Oh Senhor Jesus, vocês lembram da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, elas tinham uma meta, mas 5 eram nécias. Aí quando chegou o noivo, faltou o azeite. Faltou azeite. Irmãos, faltou azeite. Está faltando azeite na sua vida, irmãos? É porque tem sido nécios. Nós não estamos remindo o tempo. Ó Senhor Jesus, de qual, né, qual vício que eu estou falando aqui, que você é, que eu sou? Ó Senhor Jesus, o Senhor precisa dar graça para nós, né? Fala assim, remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Irmãos, eu tenho muito tempo, tem uns 30 e poucos anos que eu ganhei o Senhor, que eu recebi o Senhor, e eu tenho, graças a Deus, tenho me mantido de pé até hoje. Eu nunca vi o que está acontecendo hoje. Tanta oportunidade de você amadurecer, de eu amadurecer, você amadurecer, tem os irmãos, 11 de oração. Vou abrir uma parêntese aqui, um 11 de oração, aproveitar que eu tenho um encargo aqui. Quantos irmãos abandonaram? Muitos irmãos pararam. É uma oportunidade, irmão, que Deus está te dando. Mas aí, irmãos, uma vez na semana, é uma vez na semana, não estou falando, antes era 5, 7 dias na semana. Aí, para não pesar para os irmãos, passamos para um dia. O irmão daí fica quase doido. Poucos irmãos. Aproveitar a oportunidade. Para as irmãs, o Ministério das Mulheres.
as irmãs conectadas. Tudo é ferramenta, irmãos. Tudo são meios que nós temos para fazer Cristo nos encabeçar. Ó Senhor Jesus, ele fala assim ainda, insensatos, dentro desse versículo ainda, né? Agir de modo inconsequente. Agir de modo inconsequente, irmão. Agir de qualquer jeito. O seu testemunho, o meu testemunho, nós não podemos viver de qualquer jeito, inconsequente. As pessoas estão nos observando. Né? Minha netinha passou mensagem para mim, que eu fiz aniversário. Ô vovô, parabéns, vovô. O papai Fabrício, jogou a casca de banana no fio. E está lá empendurada, vovô. Uma criança de 4 anos, ela observou. O pai dela fez um negócio errado e aquilo ficou na cabeça dela. Depois ela falou assim, ô vovô, você não escutou o que eu falei, não? Ele jogou lá, eu não escutei. Então, irmãos, como uma criança nos observa, veja como é prudentemente andais. Como que está o nosso testemunho, o nosso viver, irmãos? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Uma pessoa insensata é uma pessoa difícil trato, difícil de estar perto, difícil de lidar. É uma pessoa insensata. Pessoa turrona, é duro, coração duro. Lembra da parábola do semeador? Uma parte caiu no meio do caminho, de tanto pisar, o coração duro. Então Deus não tem como entrar, irmãos. Uma pessoa insensata. Eu peço a Deus que abre os meus olhos todo dia, irmãos, para que meu coração não seja endurecido. Né? Ó Senhor Jesus, a palavra não penetra, porque está duro. Nós cantamos aqui que o ritmo do céu é frenético, né? Aquela agitação toda. Vocês lembram de Josué e Caleb? Os espias foram lá. Daqueles espias todos que foram, só 2 voltou falando positivo. Eles viram os gigantes? Viram. Viram os problemas que existiam? Viram. Mas eles viram o quê? Muito mais. O gigante seria pão para eles, irmão. Então, hoje, os jovens, da maneira que está sendo feito com os jovens, eles têm sido igual o espírito de Josué e Caleb. É o mesmo espírito, irmãos. É o mesmo espírito, irmão. Nada vai nos vencer. Sabe porque estão vazios. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Por isso o Evangelho de João nos leva para o alto, né? Mostra que Jesus é Deus. Vamos ler Colossenses 3. Colossenses 3. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3 fala para a gente fazer o quê, irmão? Buscar as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3, versículo, ou seja, de 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, onde Cristo está? Em Deus. E onde Deus está? Na eternidade. Então, quando eu e você, voltamos para o nosso espírito, nós vamos para onde Cristo está. Aonde Deus está. Onde a palavra está. A palavra que está nos dando direção. Então, irmãos, às vezes nós somos mestres. O homem caído, o velho homem, gosta das coisas velhas, gosta das coisas terrenas, gosta de elogios, gosta de aparecer, né? Até dar uma ajuda para os irmãos do som aqui, publicamente para os irmãos. Irmão, o que precisa aparecer é a voz dos irmãos. Vocês é só para conduzir os irmãos. Eu fui ali atrás hoje e pedi, irmão, abaixa o som aí, irmão. A gente não escuta nem a voz dos irmãos.
Se ganhar essa visão, muda, a esfera muda, porque o que edifica é o falar dos irmãos, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais. Os irmãos me perdoam de eu estar falando aqui, mas tem coisa que eu não aguento, irmão. Eu tenho que falar. Preciso falar. Ó Senhor Jesus. Alguém? Ó Senhor Jesus, amém. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. O tempo existe, irmão, e precisamos aproveitar cada oportunidade. Na vida espiritual, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto ti mesmo como aos teus ouvintes. Como é que eu cuido de mim mesmo, irmão? É orando, é lendo a palavra, né? Desfrutando. Tem irmãos, que acontece comigo também, tem dia que é tem tanta coisa, irmãos, que às vezes eu consigo só vir na reunião, desfrutar na reunião, mas eu preciso remir o tempo. Eu estou falando alguma coisa estranha para os irmãos? Incrível que pareça, irmãos, a gente tem tanta coisa para fazer e a gente continua arrumando coisa para fazer. 24 horas já não é suficiente mais para você. Aí você tem que passar a noite fazendo as coisas. Enquanto você trabalha a noite toda, aqueles que dormem, o Senhor dá. Aqueles que confiam no Senhor. Todas as vezes que fala com o irmão ou com a irmã, não tem tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O irmão me procurou aqui agora que nós vamos ter uma reunião. Eu falei, irmão, tem que ser de 5 horas da tarde até 6 horas. Por quê, irmão? Já tem coisa demais. Graças a Deus por isso, né? Mas o nosso tempo está sendo roubado. Ó Senhor Jesus. Na vida familiar, né? As oportunidades que Deus dá para a gente deixar Cristo encabeçar. Na vida espiritual, individualmente, na vida familiar e na nossa vida secular, irmãos. 1 Coríntios 7, vamos ler? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 a 33. 1 Coríntios 7, versículo 29 a 33. Eu quero fazer uma pergunta, não me responde. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle tem que estar acima da nossa vontade. Então, mas vamos equilibrar isso, né? Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abreveia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livre das preocupações. Quando eu estou falando aqui da vontade de Deus ser acima da nossa vontade, eu não estou dizendo que você não precisa estudar. Eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar. Eu não estou dizendo que você não precisa viver a vida comum do lar. Tudo isso nós estamos aqui nessa terra, irmão, ainda. E precisamos ter um viver adequado, um padrão. Nós estamos aqui nessa terra. Mas os nossos olhos têm que estar onde? Nos céus. Posta lá no céu, irmão, porque lá é a esfera de Deus. E Deus, quando vem, por isso que lá em Apocalipse fala que são vozes, trovões, relâmpagos. É algo rápido, como está acontecendo agora. Irmão, eu estou sendo bem sincero, irmãos. Eu nunca vi as coisas acontecer tão rápida. Aqueles 4 animais, aquela figura ali, Ezequiel, roda ali, irmãos. Quando ele começa a mover, aí até eu virar, o negócio já passou. Aí ele vai de novo, começa, já ó Senhor Jesus, é rápido demais, irmãos. As crianças estão rápidas demais, né? Os jovens estão rápidos demais, né? As coisas estão acontecendo de uma maneira que realmente
é uma esfera do céu, né? O ritmo do céu. Agora Deus tem pressa. Deus tem pressa. Vai mexer com o meu conforto, com minha zona de conforto. Por isso que nós temos mais tempo na vida da igreja, às vezes temos algumas dificuldades, porque nós estamos devagar, custa entender o que Deus está fazendo. Irmão, vamos esvaziar, né? Vamos esvaziar igual os jovens fazem, se esvaziam. Ó Senhor Jesus, vamos terminar aqui, né? Senhor Jesus, como consigo fazer isso, né? Efésios 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Como é que eu consigo sair dessa esfera, irmão? Ó Senhor Jesus. Efésios 5, 18. Eu quero que vocês leiam comigo, todos, por favor. E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como é que eu consigo fazer essas coisas? Me enchendo do Espírito. Aí ele fala aqui, falando entre vós. Falando entre vós. Irmãos, vamos orar ler? Vamos fazer imersão da palavra? Imersão da palavra nada mais é do que você orar ler. Você usa a palavra, repete ela várias vezes, e isso gera uma oração no seu coração. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 7. Irmãos, é a palavra. Isso aqui não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Eu quero que todos os irmãos leiam junto comigo, mas com bastante encargo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os irmãos, por favor, 6 e 7, vamos de novo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás em teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Tu inculcarás a palavra. Inculcar, irmão, é imprimir isso em nós. Certo? Eu sou apaixonado com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Irmão, tem dia que eu recito esse salmo constantemente, porque isso ficou gravado. Eu não preciso nem pegar a Bíblia mais para falar ele, porque ficou inculcado, ficou gravado na minha pessoa. Ó Senhor Jesus, faz isso com seus filhos, né? Faz você, faz com o seu marido, faz uma reunião para inculcar a palavra. Irmãos, o que é mais o que nós precisamos? A imersão é inculcar a palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, ó Senhor Jesus. Eu queria dar um exemplo aqui, quando eu servi o exército. Quando você entra no exército, você é considerado recruta. Os 4 primeiros meses é recruta, depois você passa a ser soldado. Só que quando você entra no quartel, os péssimos soldados, eles ficam no quartel porque eles estão sendo punidos porque eles não tiveram um bom comportamento. Então tem a primeira baixa, a segunda baixa e a terceira baixa. A terceira baixa completa 1 ano e 2 meses no quartel. Agora imagina quando você entra no quartel, novato, e pega aquela turminha difícil. Oi, eu sofri muito, irmãos, sofri muito. Os 3 primeiros meses meus foi terrível. Até eu entender que eles não podiam fazer nada comigo, porque eles eram igual eu, era soldado igual eu. Sabe o que acontecia com cada um de nós, irmãos? Ó Senhor Jesus. Nós começamos
a correr no quartel, os primeiros dias, os primeiros meses, 500 metros. E havia gritos de guerra no quartel, voz de comando. As primeiras vezes era muito ruim ouvir o que eles falavam. Eles falavam que nós éramos soldados fracos, que nós não íamos dar conta, certo? Mas a intenção era motivar para que a gente pudesse sair daquele. Nós estávamos no início. Então, irmãos, eu ouvi muita coisa, que eu era mocorongo, eu era fraco, eu era gordinho, né? E eles faziam uns cantos lá que... Mas aquilo me causava algo dentro de mim que eu tinha que fazer, irmãos. Eu tinha que fazer, né? Todo mundo fazia 10, eu tinha que fazer 11. E tinha um capitão que ficava assim, vamos gordinho, vamos gordinho, vamos gordinho, vamos gordinho. Aí, mas aquilo me motivava, irmão. Sabe o que eu fazia? Eu fazia mais. Sabe quem era o primeiro a tomar banho? Era o soldado Pimenta. Pimenta, pode ir. Todo mundo tinha que ficar lá. E eu ia tomar banho. Tomar banho no quartel. Primeiro, você não tem noção como é bom. Porque são 10 chuveiros. Tinha 10 chuveiros à minha disposição. Quando libera todo mundo, você fica na fila lá esperando. Aqui tanto de homem para tomar banho, e eu saí esperando. É horroroso. Então, algo me motiva, vamos gordinho, vamos gordinho, vamos gordinho. E eu fazia 10 barras, a última, e fazia, pode tomar banho de pimenta. Então, o grito de guerra tem, irmãos, esse objetivo de nos motivar. O grito de guerra é para nos motivar com a palavra viva. Mas tinha hora que eu não conseguia. Aí eu ia ter que tomar banho, lá, uns 500 homens, esperando minha vez. Ó Senhor Jesus. Outra coisa também que tinha, irmãos, na época do quartel, eu estou dando esses exemplos, os irmãos entenderem. Nós começamos a correr 500 metros. Quando eu saí do quartel, nós já estávamos correndo 12 quilômetros por dia. Todo dia, 12 quilômetros. Começamos pouco, mas foi aumentando, irmão. Mas aí os gritos de guerra já não eram mais dessa maneira. Eram gritos que vocês são os melhores soldados, vocês conseguem, vocês foram os escolhidos para estar aqui, vocês vão vencer, vocês conseguem. Esse era o grito de guerra. O primeiro, aparentemente, era ruim, mas me motivava. O segundo, quando falava assim, irmãos, que tinha que... Eu lembro que o quartel que eu servia chamava 16º Batalhão Logístico. E a abreviatura é 16º Belog. Qualquer coisa que fosse, eu falava assim, eu sou do Belog. Eu sou do Belog. Por quê? Era motivado, irmãos. Motivado, porque o quartel, o soldado, ele precisa dessa motivação. Ele precisa de receber palavras de comando, palavras de ordem. Nós não podemos ser nécios. Ó Senhor Jesus. Ainda dentro desse exemplo, eles punham todo mundo para correr. E eles ficavam assim, ó, o último vai ficar preso, o último vai ficar preso. Preso no quartel, ficar lá 15 dias lá, respondendo pernoite. Então, ninguém queria ser o último. Imagine quem sempre era o último. O gordinho. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, aprendi uma lição. Teve um dia que nós estávamos correndo com um banco, um segurava na ponta e outro... E eles colocaram um rapaz junto comigo, corria mais do que eu. Irmão, imagina eu correndo com um banco pesado e ele correndo na minha frente, eu quase estava voando. Porque eu não podia largar o banco. Se eu largasse, ele ia machucar muito. E também, irmãos, nós aprendemos no quartel que quando tem o último, ele é punido, não é? Mas se chegar a 3, não tem último. Certo? Se chegar a 3, não tem último. Eu quero ler com os irmãos a página 44 do Alimento Diário. Ó Senhor Jesus. Evidentemente, sozinho não conseguimos. Vamos falar isso aqui, irmão? Evidentemente,
sozinho não conseguimos. Vamos de novo? Evidentemente, sozinho não conseguimos. Não conseguimos compreender as dimensões de Cristo. Só temos tal compreensão quando unidos em amor e aos outros membros do corpo, permitimos que Cristo habite em nossa alma, a fim de enchermos-nos com toda a plenitude de Deus. Devemos encher completamente de Cristo, para a igreja ser encabeçada por Cristo. A nossa submissão a Ele deve ser total. Estamos sozinhos, irmão, nós não vamos ver a dimensão de Cristo, a dimensão da riqueza do que está acontecendo no nosso meio. Por isso que nós precisamos estar juntos, né? Lembra que eu falei que quando estava correndo, o último era punido, mas se chegar 3, 2, chegar junto, não era punido, porque não tem, irmão, Deus quer fazer de todos nós vencedores. Ó Senhor Jesus, aleluia. O que acontecia conosco lá, irmãos? Aprendíamos a cuidar um dos outros. Ainda vou contar mais uma experiência. Nesses dias de correr, um rapaz, lá eu não lembro o nome dele, ele me viu que eu estava ficando para trás. Aí ele desacelerou para que eu o alcançasse. Certo? Não sei de que cargas d'água aconteceu comigo, e me subiu um negócio lá e eu passei na frente dele. Ele foi punido. Você já viu falar do corredor polonês? Põe o soldado tudo assim, eles tiram a camisa, molha a camisa, você tem que passar no meio, eles te dando a camisada, assim, aqui pega na orelha, pega no seu olho, pega tudo. Era eu que tinha que estar lá, irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, aprendi uma lição. Sozinho não conseguimos. Você não consegue sozinho, irmão. Ó Senhor Jesus. Nós, irmãos, somos membros do corpo de Cristo. A igreja, nós somos usados para que a vontade de Deus, né, Cristo encabeçar todas as coisas. Efésios 1. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Ó Senhor Jesus, amém. Diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, olha como que a igreja é importante, irmãos. Você e eu somos membros do corpo de Cristo. Sozinho não conseguimos. Você pode resistir e falar que consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Você precisa de estar envolvido com o corpo. Porque ele falou que vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de quem? Da igreja, que é o corpo de Cristo. Então a igreja é que vai subjugar Satanás, junto com Cristo, né? Que ele é o cabeça. Aleluia. Romanos 13. Ó Senhor Jesus. Romanos 13, versículo de 11 a 14. Senhor Jesus. Aleluia. Quem achou pode ir lendo. Romanos 13, versículo 11 a 14. Conheceis o tempo, e já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que a princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos as armas da luz. Andemos com dignidade como em pleno dia,
Não, já é hora de despertar do sono. Já é hora. Irmão, todas as coisas estão contribuindo para a volta do Senhor. O evangelho do reino nunca foi pregado como está sendo pregado agora. Até as crianças estão pregando o evangelho. Né? E as pessoas estão aí desesperadas. Posso orar por você? Isso quebra, irmão, qualquer coisa. Qualquer orgulho. Quem não precisa de oração? Então, irmãos, já é hora de despertar do sono, amém? Vamos dizer amém? Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 3. 1 Coríntios 11. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Pode ler. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nem quero comentar isso aqui, porque mexe com o nosso conforto. Isso aqui é o que vai. Cristo precisa encabeçar todas as coisas. Esse versículo deixa bem claro, né? Quero, entretanto, que saibais. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Não tem como mudar isso aqui, não. Você pode ser durona, você pode ser turrão, você pode ser o que for, mas isso não vai mudar. Então, irmão, quando eu falei individualmente, é que nós precisamos entrar debaixo dessa autoridade, que é Cristo. Nos casais, as irmãs precisam entrar debaixo dessa autoridade do marido. E o marido debaixo do encabeçamento de Cristo. Não precisa nem falar o que Cristo já fez, né? Pela submissão alcançou a posição que ele está. Então, irmãos, o problema não está na palavra, o problema está em nós. Ó Senhor Jesus. Preciso avançar aqui por causa do tempo. Até que Cristo estabeleça encabeça todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Senhor Jesus. Porém, convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo precisa reinar, irmão. Por isso que é a vontade de Deus que tudo está debaixo do encabeçamento de Cristo. E a igreja, ela tem essa função de trazer a autoridade de Deus aqui para a terra. Começa com você, individualmente, na sua casa, na igreja e em todo lugar, irmãos. Cristo tem que ser a primazia. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas, irmão. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, dentro daquele aspecto que eu falei do espaço, vai acontecer algumas coisas. Por exemplo, Apocalipse 20, eu não vou entrar aqui, irmãos, mas precisa acontecer. Quando o Cristo encabeçar todas as coisas, então termina o tempo e começa a eternidade, tá certo? Mas vamos ver, algumas coisas, por exemplo, os vencedores irão reinar com o Senhor 1000 anos. Isso está dentro do tempo ainda, esses 1000 anos está dentro do tempo. A guerra de Armagedon está dentro desse tempo, certo? Período também em que Satanás será preso por 1000 anos. Isso está dentro do tempo, certo? O falso profeta, a besta e o anticristo também serão lançados no lago de fogo. Isso está dentro do tempo ainda. Os irmãos estão dando pedreiro, eu não vou abrir com respeito a esses assuntos. Então, a morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo. Então, irmão, agora é o fim do tempo, chegou. Quando Deus conseguir submeter todas essas coisas negativas, né? Aí é o fim, irmãos. É o fim. Tá certo? Então, Satanás não quer que você leia o livro de Apocalipse, porque expõe o fim dele. Ó Senhor Jesus. Assim que Deus limpar, irmãos, todo o universo da desobediência,
aí, irmãos, encerra-se o fim. Encerra-se o tempo, quer dizer. Aí nós entramos na esfera da eternidade. Certo? Eu falei que eu não ia falar, mas vamos ler, por exemplo, que é, ó Senhor Jesus. É Apocalipse 21, vamos ler? Apocalipse 21. Esquece essas coisas negativas por enquanto. Vamos nos focar agora no que vai acontecer quando Cristo encabeçar todas as coisas. Por fim, nessas coisas negativas. Você e eu precisamos parar de olhar para o pântano e olhar depois do pântano. Vamos olhar um pouco para depois do pântano agora. Todas essas coisas negativas vão passar. Vão passar, irmãos. Certo? Apocalipse 21, de versículo de 1 a 7. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada ao seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Aleluia! Então, irmãos, quando acabar o tempo, isso vai acontecer, irmãos. Isso aqui, o que estou falando aqui agora, não depende se você vai estar no reino ou não. O reino é tomado por esforço. Mas aqui, irmão, todos nós, todos que receberam o Senhor como Salvador, vão estar participando disso que eu estou falando aqui agora. Então nós já vamos estar, o inimigo já vai ser lançado no fogo, não vai ter mais choro, não vai haver mais sofrimentos, né? Nós vamos viver eternamente na presença de Deus, vamos poder ver o Senhor face a face, nós vamos ser como Deus, não em deidade, mas nós estaremos ali numa esfera eterna, irmão, viveremos eternamente com o Senhor. Versículo 22 e 23 de Apocalipse 21 ainda. 22 e 23. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe derem claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Irmão, hoje ainda tem muitas trevas. Como o mundo está trevoso, como o mundo está obscuro, como que eles caminham, passos largos para a perdição. Tudo pode, nada é proibido, não tem reverência a nada. E hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui como se não estivéssemos. Os nossos olhos têm que estar postos aonde, irmão? Nos céus. Os nossos olhos têm que estar postos no objetivo que Deus deu para nós de sermos vencedores. Versículo 27 ainda, desse mesmo capítulo. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominações e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Você vai estar lá? Você vai estar lá? Você vai estar lá, irmãos? Eu vou estar lá, irmãos. Acabou tudo, acabou o sofrimento, acabou a depressão, acabou tudo, irmãos. Ô Senhor Jesus! Ô Senhor Jesus! Irmão, hoje nós passamos aflições.
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Eu venci o mundo. Irmão, mas vai chegar um período que nós vamos estar lá, irmãos. Acabou. Você vai ficar preocupado com Satanás? Já está lançado no lago de fogo. Né? Eu estou passando com os problemas de saúde, tem hora que... Não, eu vou embora. Aí eu falo para o senhor, não estou pronto. Lá na eternidade, a morte foi lançada no lago de fogo. Acabou, não vai ter morte. Ô Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo de 1 a 5. Eu estou terminando, tá? Apocalipse 22, de 1 a 5. Os irmãos podem começar a ler. Do cordeiro, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. As folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está escrito o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisamos da luz dos candeeiros, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmão, olha o que te espera. Olha o que te espera. Fica olhando para, igual formiga que não, olhando só para baixo, só para os problemas, não. Seja como uma águia, irmão, sobe. O Senhor falou para João, sobe, que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Ó Senhor Jesus. Agora o último versículo, agora é sério. Apocalipse, 1 João 2,17. 1 João 2,17. Ó Senhor Jesus. Esse é o último mesmo, tá, irmão? Ó Senhor Jesus. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ó Senhor Jesus! Aquele que faz a vontade do Pai, permanece eternamente. Ó Senhor Jesus! Quero orar para os irmãos, amém? Pai, no nome de teu Filho Jesus, que viveu aqui, Senhor, e pôde experimentar todas as nossas dificuldades, fraquezas, mas nos ensinou a olhar para Ti, Senhor. E hoje, Senhor, nessa noite, com essa palavra, eu creio que o Senhor falou no coração de cada irmão, Senhor, a necessidade. Causa uma reação de nós, Senhor. Traz esse mover do céu, do trono, sobre o nosso espírito que é eterno, Senhor. Nos ensina a voltar constantemente para o Espírito, para que nesse mundo, Senhor, a gente consiga viver com essa visão, com esse foco que o Senhor tem dado para nós. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela vida dos irmãos. Eu abençoo vocês que estão em casa e abençoo os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Jesus é o Senhor.